tenho que confessar uma coisa. Eu tô genuinamente impressionado com o que eu tô vendo diariamente. Por anos, eu achei que a gente estava a séculos de distância de ver algo parecido com a tecnologia em Pacific Rim. Os Jaegers, a conexão neural, aquelas estruturas colossais se movendo com a fluidez de um corpo humano. Eu sempre vi tudo isso como pura fantasia, coisas que só existem na mente de Guillermo del Toro. Mas ultimamente, eu já não tenho tanta certeza, porque o que eu tô vendo hoje, não em filmes, não em estúdios de efeitos especiais, mas em vídeos reais, filmados em fábricas reais, parece ter saído diretamente de um futuro que chegou sem avisar. E isso me obrigou a fazer a pergunta que eu jamais pensei que levaria a sério fora da tela do cinema. E se não estivermos tão longe assim de construir um Jaeger? Para entender se é possível, primeiro precisamos entender em que ponto estamos, e é aqui que a maioria se confunde. Durante a última década, nós nos deixamos deslumbrar pelos vídeos da Boston Dynamics. Vimos os robôs deles fazendo parkour e dançando. Eram impressionantes, sim, mas se analisarmos com a lógica de Pacific Rim, aqueles robôs eram pura hidráulica bruta. Era uma coreografia pré-programada. Não havia piloto, não havia improvisação. O verdadeiro salto em direção a um Jaeger está acontecendo agora, e é muito mais sutil, mas infinitamente mais importante. Empresas como a Figure ou a Tesla com o seu Optimus deixaram de lado a acrobacia para focar em algo que é a base do drift: o aprendizado neural. Eles trocaram os sistemas hidráulicos pesados por atuadores elétricos que imitam músculos. E o mais importante, trocaram os roteiros escritos por código por redes neurais de inteligência artificial que aprendem a se mover observando os humanos. Isso é crucial, porque para construir um Jaeger, você não precisa apenas de um robô forte. Você precisa de um robô que entenda o movimento humano. A Boston Dynamics nos ensinou a construir o chassi de metal. Mas esta nova geração está nos ensinando a construir o sistema nervoso que o conecta. Já não estamos vendo máquinas que executam ordens, estamos vendo o nascimento da conexão entre a mente humana e o corpo sintético. Agora, vamos supor que resolvemos o software. Vamos supor que temos o Drift. Podemos construí-lo amanhã? A resposta curta é não. E a culpa não é da tecnologia, é da física. É aqui que batemos em um muro chamado a lei do quadrado cubo. Se você pegasse um robô do tamanho de um humano e simplesmente o fizesse 50 vezes maior, ele colapsaria sobre o próprio peso antes de dar o primeiro passo. O aço e o titânio atuais simplesmente não aguentam essa escala. Mas a ciência dos materiais está avançando mais rápido do que nunca. Não estamos mais limitados ao metal. Estamos entrando na era dos supermateriais. Estamos falando de ligas de grafeno, nanotubos de carbono e espumas metálicas que são tão resistentes quanto o aço, mas pesam 10 vezes menos. Um Jaeger feito de ferro é impossível, mas um Jaeger feito de compostos de carbono de última geração continua sendo incrivelmente difícil, enorme e caro, mas deixou de ser impossível. Agora, tem um detalhe que eu leio repetidamente nos comentários das pessoas novas que chegam ao canal. Por que diabos não usaram armamento pesado convencional contra os Kaijus? E isso tem uma explicação que vai além do parece legal. É preciso entender o objetivo real dos Kaijus. A missão deles não era conquistar territórios imediatamente, era o desgaste. Eles queriam enfraquecer a humanidade com ataques constantes e gerar caos, morte e desestabilização econômica. Se a humanidade tivesse decidido usar armas nucleares constantemente, teríamos acelerado esse processo o dobro ou o triplo. Teríamos, por um lado, destruído nossas próprias cidades para salvá-las. Teríamos feito o trabalho sujo dos precursores. Agora, muitos dizem, ok, nada de armas nucleares, mas coloquem canhões maiores nos tanques. E sim, faria sentido tático. Mas aqui entramos na verdade incômoda que às vezes esquecemos. Se os militares convencionais pudessem resolver o problema com tanques e aviões, os Jaegers perderiam seu propósito. A narrativa de Pacific Rim funciona porque a humanidade não tem outra opção.
A humanidade investiu todos os seus recursos, seu dinheiro e sua esperança nesses gigantes. Criou-se uma dependência absoluta. A premissa é simples e aterrorizante. Quando os Jaegers falham, a humanidade também falha. Agora, se quisermos procurar pelo no ovo, claro que encontramos furos na trama. Mas narrativamente, precisávamos ver a humanidade apostando sua última ficha em 2 pilotos dentro de uma máquina. Essa é a mensagem final. Não é uma história sobre armas eficientes. É uma história sobre a nossa última linha de defesa e sobre como não desistimos, apesar de ter absolutamente tudo contra nós. E para encerrar, quero ser totalmente honesto com vocês. Foi logo depois de pesquisar a física e os materiais para este vídeo que comecei a ver as verdadeiras rachaduras em Pacific Rim. Narrativamente, existe um paradoxo imenso. Somos apresentados a uma sociedade capaz de criar Jaegers, máquinas de uma complexidade divina, com conexões neurais e reatores nucleares portáteis. Mas, ironicamente, o resto do mundo não parece tecnologicamente avançado. Eles continuam usando helicópteros velhos, Jaegers analógicos e instalações desgastadas. É uma contradição enorme, uma grande área de oportunidade no roteiro. Mas é aqui que entra a maestria de Guillermo del Toro. A estética dele é tão preciosa, tão carregada de detalhes, de ferrugem e de luzes de neon, que consegue disfarçar tudo perfeitamente. Ela nos hipnotiza para que a gente não faça tantas perguntas lógicas. E se tem uma coisa em que concordamos, é que, apesar de ser um filme incrível, Pacific Rim não é perfeito. Bom, nenhum filme é. Mas suponho que, em parte, é graças a isso que encontramos beleza nele. Porque não nos apaixonamos pela perfeição técnica. Nos apaixonamos pela humanidade que tenta sobreviver, mesmo quando o roteiro tem rachaduras. No final, acho que é por isso que continuamos obcecados com esse tema. Não é apenas porque os robôs gigantes são visualmente impactantes. É porque eles representam algo profundamente humano. A nossa teimosia. Desde que vivíamos em cavernas, inventamos ferramentas para enfrentar predadores maiores que nós. O Jaeger não é nada mais do que a versão definitiva daquela lança primitiva. É a manifestação física da nossa recusa em morrer em silêncio. É a prova de que, mesmo quando enfrentamos deuses, monstros ou furacões, preferimos construir um punho de ferro de 1000 toneladas a nos ajoelhar. A engenharia nos diz que estamos perto, a física nos diz que será difícil, mas a história humana nos diz que faremos isso de qualquer maneira. Agora, eu pergunto a você, se amanhã acordássemos com a notícia do que o primeiro Jaeger real está em construção, você sentiria esperança ou medo? Deixe sua opinião nos comentários, porque acredite em mim, vou ler cada teoria. E se você gosta de questionar a linha entre a ficção científica e a realidade tanto quanto eu, inscreva-se, porque estamos apenas ligando os motores. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E lembre-se sempre que se quiser continuar recebendo conteúdo único e interessante, é só se inscrever. Eu sou o Cyber e esta é a Cyberzone. Então, até o próximo vídeo.